Então, tô aqui com a mãe, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o meu avô, né? O Argemiro Guidolin, né? O pai da minha mãe. Então, para começar, eu queria entender um pouco do contexto da infância dele. Quem foram os pais dele, né? Ele é italiano, né? Pelo Guidolin. Como que foi isso? Uhum. Então, ele é filho do Giulio Guidolin e da Santina Bettinardi. O vô Júlio, ele faleceu muito cedo. Ele faleceu com 46 anos. Ele era portador de diabetes, né? Provavelmente diabetes tipo 1, que é chamado LADA também, que é adquirido na fase adulta. Daí ele é bem mais agressivo. E na época tinha pouco assim, atendimento médico, era muito difícil, tudo muito distante, né, muito precário, e nem mesmo sei se ele teria condições e acesso de insulina, né, para se manter. Ele chegou aí em médico, tudo, recebeu algumas orientações, mas acabou não cumprindo tudo que o médico havia orientado, né? E ele acabou falecendo aos 46 anos. Uma história que um tio contou para mim, que no dia do falecimento dele, como eles moravam perto das matas ali, né? Era muita chácara, muito sítio, né? E ele saiu e foi e encontrou um favo de mel, Hum. né? Uma colmeia lá, um favo de mel. E imagine, né? Um diabético encontra mel no caminho, né? Não, E mas ele sabia que era diabético? ele sabia, ele sabia. Tinha Até insulina naquela época? eu acabei não pesquisando para ver, mas era no ano de 1920 por aí. Morava no Vocês interior, provavelmente era só cuidado interior doméstico mesmo. só. E daí ele teve um atendimento médico, que eu acredito que ele deva ter ido até Curitiba e tal, e o médico orientou ele não comer açúcar, que ele tomasse todas as coisas sem açúcar, né? E alguma ação para ele. E ele achou Mas que mel não era açúcar. ele achou assim que, não, acho que não dá nada, né? Aquela história de não dá nada, não vai ter problema, não, né? E realmente ele estava ficando cada vez mais doente. O meu pai conta até uma coisa assim interessante, né? Como eles não tinham banheiro, às vezes meu avô urinava assim fora, perto de uma árvore, alguma coisa, e aonde ele fazia o xixi dele ali, estava sempre cheio de formiga. Repleto de formiga, né? Então, até a urina doce, né? Mas daí nesse dia que ele pegou, Quantos anos que o Vomiro tinha quando o pai dele faleceu? tinha 11 anos, ele era bem criança, 11 anos, bem novinho. E abaixo dele tinha mais 4, 5 menininhas, tinha as gêmeas, daí tinha o José, tinha a Alice, eram tudo menorzinha, a Loli, todos menores que ele. E ao todo eram 13 filhos, né? Mas acabou morrendo dois ainda bebezinho, 2 menininhas, né? Bebê. Eu me lembro, em 59, nós estávamos voltando da Roseira, ou melhor, nós fomos para a Roseira avisar a minha avó, meu pai levou junto a bicicleta, que tinha morrido minha avó, que morava lá em casa, que era a mãe da minha mãe, a avó Rosa. Me lembro como hoje, ele chegou, botou eu sentadinho na janela, fiquei olhando lá o caixãozinho da avó. Eu nem lembrava da avó também. Eu tinha acho que 1 ano e meio quando ela morreu. Eu me lembro só vagamente daquele tumulto, assim, aquele movimento lá em casa. Das coisas mais antigas que eu lembro do meu pai. E não mais. Daí ele foi trabalhar naquela empresa acho que é Intuco, que a gente fala, né, de construção de estrada. Daí ele sempre falava assim para mim: eu vou fazer um carrinho para você de madeira. Eu tinha acho uns 2, 3 aninhos. E todo dia ficava falando: cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Antes de trabalhar na Embrapa, trabalhava com coisa de estrada? Ele trabalhava numa empresa de construção de estrada, na Intuco. Ele fez aquele asfalto ali da estrada da Ribeira, por exemplo. Fez aquelas valetas, daquelas laterais, daquelas coisas aradas assim, né? Ficava onde isso aí? Lá no Roseira? Em Curitiba? Não, era lá em Curitiba, essa Intuco. Parece que era... Eu falava Intuco, parece que trabalhou na Intuco e na Gutierrez de Paula Munhoz.
Em Tuco é o que ele falava, né? E depois na Gutierrez de Paula Munhoz. E também, antes de trabalhar na Embrapa, ele fez um projeto com... Tinha um órgão de pesquisa agropecuária que deu um treinamento para ele, daí ele dava instrução para o pessoal dali como fazer plantio, os tipos de semente. Não, eu não sei qual é o órgão. Não era Embrapa. Não era Embrapa, era do município. Daí ele dava um treinamento ali pro pessoal da região, pros colonos que tinha ali, aquele pessoal mais humildezinho, né? E disso daí também, depois veio aquele projeto de criação inclusive o governo federal na época, meu pai mesmo pegou todo o nosso terreno, carpinou todinho ele, os 2 alqueires, e plantou feijão e milho. Era um patrocínio do governo federal, empréstimo para o colono plantar milho. Isso nos anos 62, mais ou menos. Eu lembro que quando estava o pessoal lá carpindo, plantando, eu ia lá no riozinho, sujava água no rio, e o pessoal tomava água no riozinho e ficava brigando comigo. Eu era criança, né? Eu e a Rosinha ia brincar lá para baixo. Isso em 60, 62. E o pai fez essas plantações lá. Eu acho que ele vendeu, criou lá uns porcos, conseguiu algum dinheiro com esse negócio programa do governo. Do milho e feijão, não era só ele que plantava, e tinha um pessoal que trabalhava com ele? Não, ele pagava porque era grande 2 alqueires e para carpinar tudo, então ele pegava uma mão de obra terceirizada, né? E além disso, daí ele criava uns porcos lá, né? Daí chegava uma época do ano, daí ele matava o porco. Isso nos anos 60 ainda. Fazia o salame. Nós ajudávamos. Cada, digamos, 2, 3 meses ele matava um porco para a gente comer, né? Que era a nossa... Ele colocava essa carne dentro daquelas panelas, aquelas latas de banha, né? Enchia a lata de banha, igual o teu avô fazia lá, né? Enchia a lata de banha e colocava as carnes lá pré-cozidas dentro dessas latas de banha. Também tinha outra época do ano que ele colhia uva, que era fevereiro, acho, janeiro, fevereiro, ele também fazia vinho. O vinho que ele fazia também dava para o ano todo. Ele tinha aqueles garrafão grandes de vidro. Isso tudo estou te falando nos anos 60, antes de trabalhar na Embrapa. Os garrafão eram, acho que eram de 50 litros. Os garrafão enormes. Vinha dentro de uma caixa, até hoje existe esses garrafão lá pela Roseira, uma caixa com umas palhas e o garrafão de vidro, daí enchia aquilo lá de vinho. A uva, nós ajudávamos a colher, ajudávamos a amassar a uva, depois ele deixava dentro de uma tina bem grande, assim, de uns 200 litros, daí a uva subia a casca, ficava só aquela casca bem fininha em cima, e embaixo daí fermentava e formava o vinho. Daí tinha uma torneirinha embaixo, ele abria e já colocava no garrafão grande ou nos garrafões menores de 5 litros. Ele tinha a parreira, o milho e o feijão tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Os parreiral dele era no meio do caminho, um lugar assim mais acidentado, cheio de pedra. Ele falou que ali era o melhor local para ter a uva. A uva que acho que era Tercibe, Jaraca, era uma uva pequenininha, pretinha, que era própria para vinho de mesa, fazer vinho tinto, né? Vinho branco ele nunca fez. Depois, com o tempo, ele uma época resolveu fazer vinho de laranja, porque tinha umas laranjas muito azedas lá em casa, mas o vinho de laranja não deu certo. Ele tentou fazer vinho de caqui, que tinha muito caqui vinho também. De caqui? O caqui eu lembro. Ele tentou fazer o vinho de caqui, parece que o de caqui deu certo, mas ficou mais para um licor do que para um vinho. Eu sei que ele tentou fazer esses projetos, mas nunca dava certo. E daí meu pai conta assim que quando ele viu o caixãozinho de uma das irmãzinhas, né, bem bebê, né, tinha verminoses saindo pelo narizinho, pela boca, né, porque eles viviam numa vida muito precária.
andando descalço, não tinha assim aquela higiene, né, como nós temos hoje. Então era uma vida assim bem precária. As crianças não usavam fraldinhas, apenas um camisolãozinho assim os bebês usavam, né, não tinha como a avó cuidar, né, de 13 filhos e não tinha acesso a essas mordomias, né, essas coisas todas que nós temos hoje, fralda, tal, nem fralda de pano mesmo não tinha para as criancinhas, né? Era uma vida bem precária. E a mãe lembra de alguma história que o Vomiro contava da infância dele? Arte, bagunça ou brincadeira ou qualquer coisa? Lembro de algumas. Então, como a casa era muito agitada, né? Imagine dos vivos ali, filhos vivos, 11 crianças correndo para cá e para lá, e a nona sentadinha ali fazendo a polenta, tal, né? E ele conta que o alimento deles era só praticamente a base de polenta, porque eles tinham plantação de milho, daí eles faziam fubá, e era praticamente todo dia, no amanhecer, no almoço, na janta, era polenta. Então eles viviam à base de polenta. Acho que lá de vez em quando alguma galinhazinha deles botava um ovo, tal, mas era coisa rara, né? E daí eles tinham muita fome. Pense criança, né? A fome que tem, né? A avó ali mexendo a polenta, né? No fogão a lenha, e eles tudo ao redor aguardando desesperadinhos de fome. Então ele disse assim que às vezes a nona se desviava de algum lado, passava um correndo com uma colher e pegava um pouco de polenta e saía correndo comer, né? Comer a polenta, ter virado na mesa, era bastante polenta, né? Para a família toda. E daí eles que saíam correndo, tirando a polenta ainda quente de dentro da panela grande de ferro, né? Então, eles não tinham nem paciência, alguns deles, de esperar a polenta ficar pronta. Na verdade, não era paciência, era fome que eles tinham, né? E creio que a polenta não era o suficiente para sustento deles, né? Uhum. Tinha algum irmão que ele era mais grudado, assim, sempre junto, ou ele ficava mais no canto dele? Não, o Vomiro, assim, era bem introspectivo, ele era muito, assim, de ficar sozinho, pensativo, ele não era muito de ficar junto com os irmãos. Irmão mais velho, ele tinha 4 anos mais velho que ele, tinha o Evaristo, né? Era o único irmão homem mais velho. Daí tinha 2 menores, que era o José e o Jorge. Era só 4 homens. Portanto, era tudo menino. Dos 13, era só 4 homens? Só 4 homens. O restante era todo meninas. Então era o mais velho Evaristo, daí o meu pai, Argemiro, daí o José e daí o Jorge. 4. Daí imagine, toda a restante eram meninas. Então, e daí ele perdeu o pai já cedo, e o que isso impactou na vida dele? Ele teve que começar a trabalhar, ajudar? Então, imagine a avó com todas aquelas coisinhas, né? Ela não teria como trabalhar. Na época, a mulher era muito difícil arrumar emprego. No máximo, ela poderia cuidar da horta que ela fazia, né? Cuidar da horta, das galinhas, dos bichinhos que eles tinham ali, né? E a única coisa que ela ia cuidar das crianças, né? O que ela fazia. Das meninas mais velhas, tinha a Argemira, a Silvia, acabaram indo ajudar, mas indo trabalhar em casa de família, cuidando de criancinhas. Seria como se fosse babá, né? Cuidando de criancinhas. Daí elas já moravam na casa dessas famílias, provavelmente ganhavam um troquinho ali, algum dinheirinho, mas coisa mínima, né? Mas eram sustentadas e viviam na casa essas pessoas que pediam para elas cuidarem dos seus bebês, né? Então isso ajudou a nona. Tinha uma Argemira, e a avó Santina tirou esse nome de onde? O avô já comentou? É interessante. Naquela época, antigamente, quando eles iam registrar, por exemplo, o vô Júlio foi registrar os filhos, eles já iam registrar 5, 6 filhos de uma vez, quando iam no cartório. Daí, quando ele chegou para registrar, quando chegou a vez de registrar o meu pai, ele tinha escolhido o nome, ele e a nona, de Ari. Meu pai era para ser Ari. Então ele falava, meu nome era para ser Ari, não era Argemiro. Daí quando o nono
Júlio foi registrar ele, daí o cartorário chegou para ele e disse assim, não, eu acho que era até o cartório, era em Campina Grande do Sul, na época Timbu, alguma coisa assim, o cartorário chegou para ele, não, esse nome Ari aí é muito feio, não dá esse nome para o teu filho, não dá esse nome. Provavelmente a Mira também, ele falou, não, né, provavelmente era outro nome, né, da Argemira, né, e daí ele chegou assim, olha, dá o nome para o teu filho de Argemiro. Ele já veio com uma sugestão, o nome de Argemiro para ele, é muito mais bonito. Daí meu avô, assim, na inocência dele, na simplicidade, ele pegou e, tá bom, né, dá o nome de Argemiro. E daí o cartorário registrou ele de Argemiro. Mas depois, logo depois, ele foi ver que o cartorário se chamava Argemiro. E do cartorário era Argemiro. Então ele quis ficar sozinho. Ele queria ter mais Argemiro com ele. E além do mais, depois que ele plantou os milho, tudo não deu muito certo, daí alguém falou que era para plantar caqui. Daí ele tá o terreno já limpo, daí plantou assim, tipo 500 pés de caqui. Só que ele plantou aqueles caqui amarrento, né? Daí ele ficava enxertando os caqui. Daí ele chamava assim, o caqui, deixa eu ver a marca do caqui que ele falava. Tinha o caqui café que não era muito bom, que ele era miudinho, mas ele tinha uns maiorzão que era enxertado, ficava bom. E além do mais, o caqui, ele não era, apesar de ser um caqui especial, caqui fuyu, agora que eu lembrei, caqui fuyu, que era um caqui tipo marca japonesa. Daí ele colocava no álcool, ele colhia o caqui quando estava quase no ponto, daí ele só dava um banho dentro de uma bacia com álcool e colocava assim no chão e forrava com jornal. Esse caqui, que geralmente dava umas 10, 20 caixas, alguém falou ele plantar ameixa. A ameixa ele plantou muito, ele plantou tipo assim, umas 4 variedades de ameixa, ele chamava ameixa japonesa, né? Ele tinha ameixa japonesa, você tinha caqui 500 pés, tinha 500 pés de ameixa. E para fazer os cavalos da ameixa, ele tinha um cavalo que era os pés de pêssego, esse pêssego bem comumzinho. Nascia os pezinhos, daí ele cortava os galhos das ameixas melhores que ele tinha e enxertava no pêssego. Ele era bem caprichoso, fazia bem detalhadinho, tipo assim, um talinho assim, ó, ele cortava, fazia uma cunhazinha, colocava os galinhos de ameixa e ficava uma ameixa maravilhosa em cima do pé de pêssego. Ele foi muito caprichoso. Eu me lembro, ele ia lá, carpinava tudo, alguém ajudava ele. Ele pegava todo aquele capim seco, ele batia bem e colocava tudo em volta dos pés de caqui, dos pés de ameixa. Ele tinha a época certinha que ele podava a ameixa, podava o caqui, podava o parreiral. E todos os galhos da poda ele botava no pezinho para manter a umidade, para virar estrume. Ele era bem caprichoso. Mas com essas plantações ele conseguiu levantar um dinheiro bom ou foi mais só para subsistência ali? Ele gastava tempo, porque não tinha como vender. Eu me lembro que a gente tinha um cidadão que ia lá com um caminhão, como o caqui produzia muito, ele comprava toda a produção. Digamos, uma caixa de caqui na época de produção, ali Campina Grande, Colombo, tudo aquela região tem muito caqui. Pagava R$5 a caixa, mas ele mesmo colhia. Ia lá colhia 200 caixas de caqui, dava R$1.000. Quer dizer, o caqui ele faturava R$1.000 por ano. Ele, como era metido agricultor, fez aquele curso acho que era IPAMB o nome do órgão, que deu aula, tudo. Ele também trabalhou com aipim, né? Macaxeira, aipim, ele fez mandioca. Esse curso por causa daquele feijão e milho que o governo estava patrocinando? É isso, que ele estava tipo assim, tinha um instrutor que deu aula para ele, daí ele ensinou os outros, para esses outros fazer os plantios que fosse como uma agricultura familiar, né? Apesar que eu nunca vi lucro naquilo. Daí uma época ele plantou muito mandioca,
depois plantou, ele fez um giral de chuchu que tinha, eu acho, 200 metros de comprimento. Também o chuchu, no máximo que dava era para dar para os porcos e para as galinhas, porque não tinha comércio chuchu, mas ele era bem caprichoso. Ele pegava aqueles troncos de... Eles cortavam os palanques no mato, daquela madeira melhor que tem, palanque de buia, né? Ele fazia bem altão, botava umas travessas, enchia de arame, o chuchu subia, ficava a coisa mais linda, né? Então, o vô chegou a estudar, ele fez o primário, o ensino médio? Ele fez só o primário ali, mas ele não completou tudo. Com a morte do pai dele, todas as coisas que aconteceram, ele chegou aí, pelo que ele conta, até o 3º ano. E a escola era muito longe, muito distante. Eles andavam muito para chegar até a escola. Devia ser lá para o lado do centro de Colombo, né? Andava muito e ia para a escola. Até tem um detalhe, ele disse assim, que ele não gostava muito de ir para a escola, pelo seguinte, porque para chegar até a escola, eles não iam por estrada, era carreiros, né? Eram carreirinhos pequenos, no meio da mata, né? Então, ele pegava esses caminhos e às vezes passava por casas de outras pessoas. E numa das casas tinha muito ganso. Muito ganso. Quando ele passava por casa, os gansos corriam atrás dele. Daí ele saía com os gansos tudo atrás, né? Então, daí para voltar, a mesma coisa. Quando passava lá, os gansos iam para trás dele. Então, para ele, acabou sendo uma tragédia ir para a escola. E daí, então, ele começou a trabalhar cedo para ajudar a avó Santina? Ele começou aos 12 anos. Então, ele tinha um tio chamado Vicente Bettinardi, que era irmão da nona Santina. Daí o Vicente disse assim, não, manda teu filho aqui trabalhar comigo, tal, já ganha um dinheirinho, te ajuda. E daí ele, com 12 anos, ainda bem pequenininho, né, bem miudinho, magrinho e tudo, foi trabalhar de lenhador. Então ele cortava lenha, mas ele não cortava com motosserra, né, com machado bom, era aqueles machado de qualquer jeito lá, e ele cortava lenha, empilhava, colocava no caminhão desse tio Vicente e tal, ajudava por toda a região aqui da Roseira. Ele era lenhador junto com o tio. Ele era muito trabalhador, mesmo pequenininho, né, miúdo, ele era muito trabalhador e o tio Vicente gostava muito, né, então sempre ele estava ali ajudando o tio, daí o tio dava algum dinheiro que ajudava ele para casa, o dinheiro para comprarem né, o restante da comida que eles precisavam. Só que daí o tio Evaristo, logo que o meu pai foi para o exército, né, o meu pai foi servir no exército aos 18 anos, o tio Evaristo estava ajudando a cuidar da nona e dos irmãos. Mas daí o tio Evaristo logo casou, daí ele ia ter a própria família dele, né? Daí ele saiu. Daí ele saiu, foi morar numa casa ao lado e tal, e daí cuidar da própria família. Daí nisso, quando o meu pai estava no exército, com 18 anos, estava todo feliz, estava amando servir o exército. Ele queria seguir carreira, queria continuar soldado tal, e continuar lá. Estava bem animado, e como ele é sempre uma pessoa muito trabalhador, muito correto, então o comandante dele disse, não, então você vai ser enganjado, né? Ele chamava enganjar no exército. Você vai poder dar continuidade e permanece aqui no exército. Continua a trabalhar aqui e ia prosperando. Daí o que aconteceu? Quando ele estava lá com o seu 1 ano e meio de serviço militar, o tio Vicente foi até o exército lá, conversou com o comandante dele e pediu que ele voltasse para casa, que ele não poderia ficar. Porque sabe quando um filho é arrimo de família, né, que chama-se... ele tem que arrimo de família? Ele tem que cuidar da família, então ele explicou para o comandante que ele não poderia ficar no exército. Por mais que ele ia ganhar um dinheiro, ia ajudar do mesmo jeito a avó, né, a nona Santina, o tio Vicente pediu que ele voltasse. Daí o comandante mandou ele embora, né, e ele ficou arrasado, né, coitado. Era o sonho, seguir a carreira militar, né, e daí teve que voltar para casa e voltou a ser lenhador junto com o tio Vicente. Mas só que daí, ao voltar para casa, ele ficou pouco tempo, talvez ele estava com uns 20 anos, e daí logo ele conheceu minha mãe.
Ele estava com 22, ele conheceu, namorou ela somente 7 meses e já casaram. Aí tinha ficado sem o pai dela há pouco tempo, né? E a mãe da minha mãe aconselhou, olha, casa com ele, senão daqui a pouco eu vou falecer também, você vai ficar sozinha, ele é um bom rapaz e tal. E daí ela acabou casando com meu pai com só 7 meses de namoro. Uhum. E daí compraram, um pouco de tempo eles moraram com a Nona Santina, até comprar a casa ali no Embuial, que é a casa que é de frente para a rodovia ali, né, que antigamente era a Estrada Velha de São Paulo. Então daí eles compraram aquela casa, uma casa grande, bonita, com sótão, né? Daí ele foi trabalhar na Embrapa. A Embrapa precisava de alguém que entendesse de... Ele foi como mestre de manutenção, na verdade. Ele gostava da agricultura, mas foi trabalhar em manutenção. Na Embrapa ele cuidava do ponto do pessoal, dos veículos, abastecimento, da limpeza de veículo, mas era dos veículos. Uhum. Na Embrapa. Ele trabalhou durante uns 10 anos assim como mestre de manutenção. Depois propuseram para eles fazerem curso na Embrapa, mas meu pai nunca abandonou nem o Parreiral, nem os Caqui. Ele saía às 6 horas, ia para a Embrapa, começava a trabalhar às 7, quando dava 5 da tarde, 5h15, estava chegando em casa. E se enfiava lá para o quintal e ia carpinar. Uhum. Porque na Embrapa ele tinha vida tranquila, né? E sábado também ele estava direto lá no quintal. Eu até falava para ele, pai, vem para dentro, fica aí matando formiga, matar formiga não dá nada. Eu ficava, a mãe que falava para mim e xingar ele, que ia matando formiga, e ele ficar com a gente lá brincando, né? Ele gostava muito da agricultura dele. A gente falava umas brincadeirinhas, mas ele tinha um dinheirinho que a minha mãe guardava, que ele fazia também, daí ele emprestou a juro. Daí ele emprestou a juro para um camarada lá de Curitiba e o cara não pagava ele. Daí esse camarada, para enrolar ele, assim, para ele não pagar, ele levou para o centro espírita, meu pai. Isso nos anos de 65, mas nós éramos criancinha. Daí meu pai todo dia, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, pegava a Kombi, que ele tinha uma Kombi, ia lá para o centro espírita. Ele começou com o centro de mesa, depois conheceu o Oscar Stier ali da Roseira, que era o inspetor ali da escola, que mexia com Umbanda. Daí mudou para Umbanda. Daí invocava espírito. Quando ele estava no centro de mesa, ele até ficou meio famoso, porque ele tinha um espírito de um médico, de um médium judeu. Ele falava uma língua tipo judeu, assim. Eu não sei, eu nunca entendi muito, mas parece que ele andou curando umas pessoas ali, que daí começou a fazer fila de gente lá em casa. Isso nos anos 60 e pouco, né? Daí minha mãe achou ruim, brigou com ele, perturbou ele, daí ele parou com tudo. Isso ficou uns 5 anos envolvido com isso. Porque a avó era bem católica, né, a avó? A avó, ela participava daquela igreja que tinha ali na Praça do Guadalupe, da Igreja do Guadalupe, onde era a rodoviária. Ela ia todo final de semana, ela era do grupo carismático, a avó Elvira. Ia lá, fazia as rezas, tinha as amigas dela, ia na Igreja Perpétuo Socorro. Minha mãe, como é parceirona, pegava todos nós, botava dentro da Kombi, eu, a Rose, que já existia, o Aloísio, e a Rosinha, tudo lá pro centro espírita. A avó colocava vocês numa Kombi de alguém ou o vô tinha uma Kombi? Não, ele tinha Kombi. O vô teve uma Kombi, ele comprou do meu tio Joaquim, acho que em 62, mais ou menos. Uhum. Ele comprou essa Kombi. Daí essa Kombi ele ficou até os anos 70, mais ou menos. Depois ele comprou uma Brasília, Fusca. Uhum. A Kombi foi o primeiro carro dele. E meu pai ia como motorista, eles ajudavam e levava nós aí sentadinho atrás do motor. Umas noites frias, a gente ia lá na Kombi. Uma vez eu estava voltando, a Kombi estragou bem
ali pertinho do trevo do Atuba. Depois nós ficamos debaixo de um pinheiro de noite. Meu pai fez um fogo com sapé. E eu era bem menininho, assim, 3, 4 anos. E fiquei lá me aquecendo. E as outras pessoas nem conseguiram carona e foram embora, né? Eu fiquei lá com meu pai para cuidar da Kombi, né? Uhum. Quem que é mais velho, o tio ou a tia Rosinha? Eu sou mais novo que a Rosinha. A Rosinha é 1 ano mais velha. Mas a época do meu pai teve essa época do centro espírita. Segundo ele tinha um problema de ataque. Não sei o que é ataque. Ele falava que tinha tipo um ataque epilético, alguma coisa assim, e ele melhorou a saúde quando ele foi para o centro espírita. Ele ficou mais de 5 anos envolvido com o centro, entre o centro de mesa e o centro espírita. O de mesa era Allan Kardec. Ele tinha o livro da Allan Kardec e tudo. Mas meu pai, eu me lembro que tinha uma mulher lá na Roseira, que ela estava de cama há 20 anos. E ela tinha... Meu pai falava que era um encosto. Ele agiu como psicólogo, foi lá com as proteções que ele tinha, não sei de onde, foi lá umas 5, 6 vezes, fez as rezas, fez não sei o quê. A mulher ficou boa e levantou. Uhum. Daí ele ficou um pouquinho famoso na época. O pessoal de Bocaiúva, nossa, adorava ele, fazia fila na frente de casa. Meu pai, depois, ele ficava cansado, mesmo que tivesse carpinado lá o quintal inteiro. E também um dos motivos que ele parou com o espiritismo, porque começou a trabalhar na Embrapa, né? A mãe lembra de alguma história, de alguma coisa da infância da mãe relacionada ao vô? Tipo, alguma brincadeira, alguma coisa? Uhum. Então, da infância, eu lembro alguns detalhes, assim, bem bacanas. Então, o meu pai, depois que a minha mãe me ganhou, né? Ela teve ela foi trabalhar de novo. Continuou a trabalhar lá na escola, e meu pai estava em casa e ele cuidava da lavoura e tal, plantava, colhia, cuidava disso. E depois ele passou a cuidar de mim no período da manhã, enquanto minha mãe estava na escola. Eu era bebezinha, ele fazia tudo para mim. E eu recordo uma coisa assim, que eu ainda era bem pequenininha, talvez eu estava andando só, ele costumava caçar passarinhos. Ele caçava sabiá, rolinha, né? Mas era caçar para subsistência, não era esportiva. Caça esportiva não, era para comer mesmo o bichinho. Então ele caçava, daí eu via ele colocar assim o álcool, queimava o álcool, tirava as peninhas, né? Jogava água quente no bichinho, daí ele Como que ele assava caçava? É a armadilha? com a armadilha, que era a arapuca, e caçava também com o estilingue. Ele era bom na mira. Então ele pegava os passarinhos mais gordinhos, né? Os maiores, que era sabiá, rolinha, né? Os grandes, ele pegava. E daí eu lembro dele, como hoje, assando o bichinho, depois de preparado, limpinho, tirava as vísceras, tal, assando no fogão a lenha. Ele colocava num espetinho de ferro e ficava girandinho assim no fogão, dentro das brasas do fogão. E eu ficava assistindo ele preparar, mas com água na boca, de comer o passarinhozinho, né? Daí ele fazia, então tinha um passarinho para ele, um para mim, um para minha mãe e tal. Daí ele dava sempre o primeiro passarinho para mim. Era muito, muito gostoso. Então esse era um detalhe interessante. E eu gostava muito também não só desse passarinho, mas quando ele estava carpindo ou roçando, eu ia com ele. Isso quando eu já andava. Eu ia com ele e ficava sentadinha em algum canto, brincando, e ele carpindo, e eu ficava do lado dele. Às vezes quando estava maior, subindo em alguma árvore. Então era bem, bem interessante. E para mim era diversão, né, enquanto ele trabalhava. Esse do passarinho, eu sei como é que é, porque quando eu posava lá na casa dele, do vô da avó que eu dormia lá, ele já fez passarinho para mim. Eu acho que ele fritou, se eu não me engano, mas eu lembro que eu já comi um passarinho lá, que ele foi lá, preparou e fez, eu achei estranho e tal, mas comi. E dele tá roçando lá nas plantações dele, tem uma história engraçada minha, né? O que aconteceu? Então, quando você era pequenininho,
o vô estava limpando o quintalzinho dele abaixado, né? Tirando os matinhos, tal, estava de costas e abaixado. E você chegou atrás dele, assim, quietinho. Você devia ter uns 2 anos e meio, um cisquinho de gente ainda. Você chegou e fez xixi nas costas dele. Fez xixi. Então foi malandragem Ele mesmo. sentiu o quentinho escorrer nas costas? Assim que só sentiu as costas dele quentinha e olhou para tua cara, mas daí não falou nada, ficou menininha sapeca, né? E nem me falou naquele dia para a gente não brigar com você, que me contou mais tarde. Bom, mas eu não lembro, então nunca aconteceu. Ah, tá bom, tá. Mas se o vô falou, aconteceu sim. Quando eu ia lá na casa dele também, a gente ficava quebrando o coquinho, né? Na tampa do poço. Tinha um poço lá no meio, né? Tinha um poço no meio. O meu pai tinha 2 poços. Era um poço bem grande, alto, esse do meio, que ele mandou fazer, ou ele o poço estava todo cimentado, fechado, com tampa de cimento, mas esse poço ele dizia que era água salobra. Então era porque tinha sal, né? Então ele não, né? Deve ser, não sei bem exatamente que tipo, mas não é água boa para beber, né? Uhum. Não é piada. Daí ele construiu logo perto, né? Afundou um outro poço, daí esse era com água boa. Daí outro poço daí deu água boa, daí esse que a gente usava em nossa casa. Daí ia com o motorzinho para dentro da nossa casa, aquela água para comer, para tomar, para fazer os alimentos. Como que ele cavava? Manual? Com a pá? Era tudo na pá. Iam cavando assim até 5, 4 metros, aonde desce, começasse a verter água, eles paravam. E daí cimentava tudo em volta. Na verdade não era cimentar, tijolava. Daí ia colocando tijolinhos em volta, né, para segurar ali a terra não cair dentro. Né, começar a Daí todos eles eram tijoladinhos, mas o primeiro poço que ele fez não deu uma água boa, né? Daí ele teve que utilizar porque não serviu para nada, daí ele teve que fazer um outro. Aquele depois das balanças, esse poço que não era bom. Tinha umas balanças ali, tinha casas, balança e depois tinha um poço. O que estavam atrás da balança era o poço bom. Ah, tá. O que estava atrás da balança era o poço bom. Inclusive ela tinha, minha mãe ali, um tanque de lavar roupa, uma coberturazinha para estender a roupa quando chovia. Então era como se fosse uma lavanderia, né? Ela tinha aquele espaço reservado para lavar roupa. E daí já tinha o poço dentro também, dessa cobertura. O vô tinha bastante pé de butiá, né? E daí a gente chupava ele e daí sobrava o carocinho, que era semente. Daí a gente colocava na tampa do poço e deixava secar com o sol. Daí no outro dia a gente chegava lá com o martelinho, daí ele me chamava lá, a gente ia com o martelinho, quebrava e daí dentro tinha uma coisinha que parecia um coquinho, né? Bem sabor de coco. Coco, mas era um coquinho. Bem miudinho. Bem miudinho e bem gostoso também. Bastante, né? Um mini coco. A mãe até pegou um pé de butiá, né? Do vô. O vô me deu um pé de butiá e eu trouxe ele para cá, mas ele morreu. Eu creio que por causa aqui é mata muito fechada, ele precisa pegar sol. Eu lembro que eu gostava de dormir lá na casa do vô, depois ele se mudou lá pro Bacaxeri, né, e daí eu também ia dormir lá. Eu lembro ele tinha um radinho de pilha, que ele escutava a rádio dele, e daí uma vez eu derrubei e quebrou a alça, né, e daí ele foi lá e colocou Durepox? Durepox. E a avó perguntou o que aconteceu com o rádio. Daí o vô falou que foi ele que quebrou, porque sabia que a avó ia brigar comigo, que a avó era mais brava, né? Ele não contou. Antes de eu responder, ele já falou que ele que tinha derrubado. Igual quando você fez xixi nas costas dele, ele demorou a falar algo que eu lembro, assim, que até me partiu o coração, foi quando, acho que foi em 1975, ou 1970, você tem que tirar dúvida, que nevou muito na nossa região, Curitiba, região metropolitana, tudo tem uma neve
acho que foi até 17 de julho, se eu não me engano, de 1975, mas muita neve. 1970. Então, muita neve mesmo, que chegou a ficar assim uma crosta grande, bem alta, né? E daí meu pai tinha muita plantação de ameixa vermelha. Sabe aquelas ameixas gostosas? A dele era aquela ameixa grande, vermelha. Ele cuidava com tanto carinho, ele fazia enxerto, ele podava, ele carpia em volta, mantinha tudo bonitinho para produzir a ameixa. Daí no mês de janeiro, fevereiro, ele vendia todas aquelas ameixas e dava um dinheirinho extra, né, para a família. E daí quando deu essa neve, ele foi ver, ele já imaginava. E ele desceu lá pro pomar dele e eu fui junto com ele. E ele olhou assim, todos aqueles pés de ameixa, todos queimados. A neve caiu, ele, né, e matou tudo. Todas as ameixeiras dele, não sobrou uma, matou. E eu lembro assim, o olhar triste dele, meio choroso, assim, a tristeza de todo o trabalho que ele tinha tido, né, de plantar, cuidar, né, e ele olhava muito triste, assim. Daí voltou para casa arrasado, eu fui com ele, mas eu percebi, eu era pequenininha, mas eu percebi toda aquela angústia que ele estava sentindo. Daí nas semanas seguintes, quando parou a nevasca, né, daí ele começou a cortar tudo. Ele foi com, acho que com um facão, né, algo grande ali, e foi cortando todas as ameixeiras, né, com machado também, cortou todas elas e jogou, queimou, porque não iam mais viver, né, tinham morrido totalmente. E daí ele replantou com pés de caqui. Ele sabia que o caqui ia dar rápido, não ia demorar tanto, e o caqui suporta neve, né? Suporta neve. Então ele pensou, não, vou plantar uma planta que aguente temporadas de neve. Daí ele encheu de caquieiros no mesmo lugar que tinha as ameixeiras. E ele, enfim, ele tinha só o 3º ano primário. Ele, no Malemar, sabia escrever o nome, claro, sabia fazer cálculo, sabia tudo, controlar os livros-pontos dos funcionários, controlar tudo, né? Pegar documento, entregar para o pessoal, essas coisas nada ele fazia, né? Mas abrir, fechar a sede, que era com ele. Tinha mais alguém que trabalhava na Embrapa da família ou não? Não, o meu pai, quando ele foi trabalhar na Embrapa, ele levou mais ou menos uns 15 lá da Roseira para trabalhar lá. Uns 3, 4 primos. Eu já fiz trabalho na Embrapa. Como que ele conseguiu encontrar a Embrapa lá? Para trabalhar na Embrapa, foram convidar o seu Alderico Bettinardi, que era lá da frente da nossa casa, que era um comerciante próspero. Disse ao Alderico, não, meu armazém está muito bom, mas tem meu parente ali, o seu Miro ali, o Bettinardi, Guidolin lá, ele está precisando de um trabalho melhor. Daí levaram ele, gostaram dele e ficou trabalhando na Embrapa. Isso foi os engenheiros de lá, os técnicos, gostaram dele e levaram para trabalhar. E daí meu pai trabalhou com esse Antônio Bettinardi trabalhou com o Luciano Bettinardi. Nessa época já tinha 17, 18 anos. Eles arrastavam tora. Inclusive eles cortavam os pinheiros nos anos 60, 59, não, antes do pai ir para o quartel ainda, dos anos 50 e pouco, e acredito que era os pinheiros para construir Brasília. As Brasílias saiu, a construção de Brasília, a parte de madeira ou de caixaria, era tudo feito com pinheiro que ia lá do Paraná. Naquela época, nos final de 57, 56, por aí, até meu tio tinha um caminhão que puxava madeira. Mas meu pai, eu me lembro que ele falou que quebrou a perna, quando ele tinha uns 16, 17 anos. Disse que quase perdeu a perna, quase que ia putar. Levaram ele no médico a tempo, e daí arrumaram lá os ossos e ajeitaram a perna dele. Mas ele falou como é que foi? Uma tora que rolou do caminhão caiu em cima da perna dele. Essas toronas pesadas, ou no locomover tora daqui para lá, ele disse que rolou a tora e quebrou a perna dele em 2, 3 lugares. Mas ele ficou bom, foi pro exército, se alistou, ficou lá
só um ano, que era serviço militar. Acho que é o salário que vai para o serviço militar ou não? Ganhava o salário? Acho que sim. Mas daí como a família era muito pobre, ele até poderia ter feito carreira. Ele era uma pessoa até esforçada, ele já trabalhava já fazia algum serviço lá de telecomunicação, lá dentro, alguma coisa assim, de rádio amador. Parece que já sabia dirigir. Então ele podia ter feito carreira lá no quartel, mas daí não. Minha avó era muito pobrezinha, ele teve que sair para ir trabalhar na roça para dar de comer para os irmãos. Daí conheci a dona Elvira lá no Capivari, que é a professora bonita, que era mais velha que ele, 4 anos. Meu pai não perdeu tempo. Ela já tinha um dinheirinho, né? Meu pai era namorador, namorou as mulheres da Roseira, mas deu certo que a dona Elvira, ele tinha, acho, uns 22 anos quando casou, 20, 22, e criou todos nós, né? A dona Rose Clerce, o Mirim. Mas foi bom, a Embrapa foi bom pro meu pai, a escola que a minha mãe trabalhava era muito bom, ela ganhou sempre um dinheirinho, a Rose deu continuidade, né? Meu pai foi um senhor sempre gente boa. A minha mãe sempre professora. Ele casou e ela já era professora. Então a renda principal deles vinha mais das aulas dela. Da aula, mas só que em termos de valores hoje, é um salário mínimo que minha mãe ganhava. Mínimo no Brasil, ele está 1.500 aproximadamente. E 1.500, tanto hoje como no passado, você não faz quase nada, né? Não consegue manter uma família, ainda mais a família de 6 pessoas como era, né? Era muita gente, né? Então eles tinham muita dificuldade. O salário da minha mãe mal dava para comprar aquela parte bruta da alimentação, né? O arroz, o feijão, essa coisa assim, né? Então era bem difícil para eles. Daí eles tinham as galinhas, um terreiro, né, cheio de galinhas e patos que davam ovos. Daí eles matavam as galinhas mais velhinhas, tal. Tinha também uma horta. Minha mãe tinha uma horta bem grande com tudo lá. Era alface, repolho, couve, tudo, pepino. Então isso era o que agregava, né, na nossa alimentação. Porque se fosse viver somente com o salário da minha mãe, seria impossível, né? Teve aquela história de que o vô emprestou dinheiro para algum familiar e acabou ficando a ver navios? Infelizmente, meu pai era muito econômico. Minha mãe também, super econômico. Por menos que eles ganhavam, o que eles conseguiam separar do dinheirinho, um pouco, isso mais tarde. Não quando nós éramos pequenos, era muito difícil, não sobrava nada, né? Mais tarde que meu pai veio a trabalhar na Embrapa, quando eu devia ter uns 8, 10 anos, que ele conseguiu um emprego na Embrapa através da minha mãe, que ela tinha um primo que trabalhava lá, e pediu para esse primo se conseguiria uma vaga na Embrapa para o meu pai. E daí não demorou muito, o primo apresentou ele para uma vaga lá. Como meu pai é muito trabalhador, foi aceito e tal, e ficou lá até se aposentar. Mas nessa fase de trabalhar na Embrapa, ele tinha o salarinho da minha mãe, mais o trabalho da Embrapa e ainda as frutas, né, que ainda produziam, colher e tal, pagavam ele. Daí começou a sobrar um pouquinho de dinheiro. Não grandes coisas, mas eles eram sábios, né, e economizavam, guardavam. Na época eu guardava em poupança, né? Colocava na caderneta de poupança e eu guardando. E daí não sei, porque cargas d'água, uma parente do meu pai soube que ele tinha um dinheirinho, né? Não sei como ela soube, talvez algum comentário de família, alguma coisa assim, né? E daí ela veio emprestar o dinheiro do meu pai, mas já era bastante, era uma economia boa que ele tinha para construir a nova casa, que ele queria, que a casa de madeira estava bem velha, bem judiada, tal. A madeira já tinha algumas apodrecendo, e daí essa pessoa veio na casa do meu pai, pediu, disse que era uma coisa urgente e tal, que logo pagaria, e nunca pagou. Uhum. E essa pessoa tinha uma condição melhor do que o meu pai. Passar o perfil que eu sei do meu pai, que eu acho que é bem bacana isso, para que
né, todos possam conhecer, né, como que era o perfil dele. Ele era um homem calmo, muito bondoso, super trabalhador. Nossa, começava a trabalhar 6:30 da manhã, quando clareava, ia até umas 6:30, 7 da noite, sem ter preguiça, super trabalhador, muito, muito econômico, né? E ele tinha um outro atributo, que ele ajudava as pessoas, ele se preocupava muito com o próximo, tanto é que ele acabou emprestando o valor lá que nós comentamos agora, mas ele tinha um atributo assim de ser solícito, se alguém precisasse, mesmo que ele não tinha pouco, né, ele pegava e ajudava a pessoa com o pouco que ele tinha. Tanto é que uma época, como eu comentei, que ele era muito assim, queria ser um empreendedor e crescer financeiramente, né, prosperar, ele comprou uma Kombi com as economias dele. Antes dele trabalhar na Embrapa, ele comprou uma Kombi e ele pensou, não, eu vou começar a fazer frete com essa Kombi, porque aqui na nossa região, né, naquela época nem pensar em táxi, essas coisas, né? Ele pensou, eu vou fazendo frete e com esses fretes eu vou crescer, depois eu posso pegar mais carros de frete e tal, e montar uma transportadora realmente, ou uma companhia de táxi, alguma coisa assim. Era a mentalidade que ele tinha. E daí ele pegou, comprou essa Kombi e começou a fazer fretes, assim, toda a vizinhança que precisava, preciso que me leve em Curitiba, me leve no médico, me leve isso, aquilo. Então ele fazia os fretes, levando as pessoas. Então muita gente, e ele era bondoso, a pessoa diz, depois, Miro, eu te pago. Depois eu te pago. Essa história de depois eu te pago, né? Isso quer dizer nunca mais se pago, né? Daí nunca via o dinheiro, e daí a Kombi começou a dar prejuízo, porque tinha o combustível, né, manutenção, né, e aqueles fretes eram bastante, quase todo sábado, sexta-feira, tal, ele estava levando as pessoas para cá e para lá, né, famílias inteiras, e começou a dar prejuízo, que até que um dia ele foi levar uma família para Curitiba, e quando ele estava na altura do Guaraituba ali, antes do posto J. Camargo ali, atravessou uma vaca na frente da pista. Uma vaca na pista, e ela atravessou muito rápido, ele não percebeu e bateu. Imagine uma Kombi, que ela não tem ela é reta na parte da frente. Poderia ter até ele se ferido gravemente, né? Ou a pessoa que estava na frente com ele, né? Seria uma tragédia, né? Mas afundou todinha a Kombi. Imagine o peso de uma vaca, né? Afundou, imprestável. Daí meu pai, tadinho, minha mãe também, coitados, não podiam arrumar a Kombi, não tinham dinheiro para arrumar a Kombi, ficaram com ela um tempo, assim, largada no quintal lá, até que venderam para Ferro Velho, sabe? Venderam, assim, a preço irrisório, né? Então foi uma perca muito grande para eles também, né? Na pobreza que viviam, tentavam evoluir, crescer, né? E as coisas acabavam dando errado. Meu pai nunca bebeu, nunca fumou. Quando ele estava no final de semana na Embrapa, ele todo domingo de manhã ia jogar truco ali no campo de futebol. Tinha um botequim ali. O pessoal ficava tomando uma cervejinha, fazia uma mesa, ficava jogando truco. Eles apostavam, às vezes ganhavam R$2, R$5, sempre contavam. Daí, pai, ganhou quanto hoje? Ganhava um dinheirinho. Bem simplesinho, seu Mira. Aí o filho reclamava dele, que era muito paradão, não queria passear, não queria nada, só queria trabalhar, cuidar das galinhas, dos passarinhos. Uma vez ele fez um viveiro, tamanho do quarto, assim, um viveiro maravilhoso. Tinha saracura, sabiá. Ele caçava sabiá com anzol, que tinha muito caqui, né? Daí ia lá, matava sabiá e fazia para nós comer. Nós tínhamos dificuldade, né, de ter dinheiro assim para comprar carne. Mas meu pai sempre fazia um sabiá, uma saracura para a gente comer. Sabiá, toda semana tinha sabiá. Limpava direitinho, tudo, fazia bem torradinho. Nossa, nós adorávamos. Ele fala que sofreu muito, que ajudou a criar, principalmente as irmãs mais novas. O tio Zeco, que tem a foto dele, era mais novo que o meu pai, assim, tipo uns 8 anos. O tio Jorge era uns 2 anos mais novo que ele. Então, tudo eles meu pai ajudou a criar. Trabalhando na roça.
Se você conversar com qualquer um da roseira, qual é o homem que mais cortava lenha em metros cúbicos, assim, aqueles metros quadrados de lenha, era meu pai. O homem que mais carpinava, tipo um quadro de milho, essas coisas, era meu pai. Diz que foi o mais trabalhador que já existiu na roseira. Quem pegasse ele para trabalhar, ele era campeão, ele batia em todo mundo. Ele era daquela pessoa que levantava cedo. Teve uma época que estava ruim o negócio da agricultura, que ele trabalhou de pedreiro. Ele trabalhou com o tio Varício de pedreiro. Eu me lembro que ele construiu aquele poço Santa Marta. Eu me lembro, quando era criança, a gente sempre ia visitar a avó. Encontrava o tio Jorge, encontrava a tia Mira, que era a tia Argemira. Todo mundo ia visitar a avó no domingo. A gente se encontrava lá, a avó fazia aquele cafezinho, uns biscoitinhos, sabe aqueles biscoitinhos de joelho, assim? Servia para nós ficávamos tudo felizes. Daí a tia Alice guardava umas balinhas. Vem aqui, menino, dá uma balinha para você. Nós ficávamos muito felizes. Daí subia naquele sotão da casa antiga dela, e ela em cima, né? Eu sei que o vô tinha uma diabetes bem alta, né? Ela começou quando? Ele desenvolveu o diabetes mais tarde que o vô Júlio. O vô Júlio provavelmente já devia ter desde os 40, 30 e poucos anos, né? Que morreu com 46. O vô Miro, o diabetes dele apareceu quando ele estava com uns 50 anos, mais ou menos. 48, 50 anos. E também é o mesmo diabetes meu e o mesmo tipo do diabetes do vô Júlio, que hoje ela é chamada diabetes tipo LADA, que ela é autoimune, sabe? Ela é autoimune. Então, esse tipo de diabetes é muito parecido com o tipo 1, que dá em criança e adolescente. Ela é muito parecida. Era um outro nome porque ela aparece mais tarde, mas ela tem o mesmo poder destruidor do tipo 1. Ela vai degenerando o pâncreas e o pâncreas para de funcionar, a parte que produz insulina. Para de produzir. A avó tinha bastante problema respiratório, né? A avó era muito doente, nossa, muito doente mesmo. Ela tinha bronquite asmática, depois ela teve enfisema pulmonar, então, e ela passava maus bocados com os problemas de saúde dela. Eu vi, chegando carregando numa madrugada, eu acordei assustada, né? E meu pai tinha a Kombi já, ele carregando ela no colo, ela já estava desmaiada, e ele levando ela para o pronto-socorro, ele correndo, saindo, deixou a porta aberta, deixou tudo na madrugada, pôs ela dentro da Kombi e foi para Curitiba. Daí eu sei que ela passou a usar uma bombinha, né, para poder respirar, porque ela não estava conseguindo respirar direito. Teve uma irmã dela, Maria, que morreu de um bronquite asmático, né, sufocou ao ponto de falecer do lado dela. Tá, então o vô, ele perdeu a avó Elvira, ela estava com quantos anos? A avó morreu com 70 anos, a avó Elvira, no ano de 2000, foi no dia 5 de novembro do ano 2000, né? 5 de novembro. Eles já estavam juntos quanto tempo? Ela faleceu com 70 e ela casou, ela tinha 27 anos. E ela faleceu em decorrência de um câncer, né? Um câncer no útero, ovário, que se alastrou, né, para o corpo todo, né? E ela não soube com antecedência. Então ela falecendo. Entre ela descobrir e falecer foi quanto tempo? Oi? Entre a avó descobrir, né, a doença e ela falecer foi muito tempo? Somente 4 meses. Então ela descobriu a doença através de uma dor muito forte que ela sentiu próximo ao rim, uma dor intensa, insuportável. E daí eu recordo que até meu pai, desesperado com aquela dor que ela não estava suportando, ele ligou para mim. Ele ligou aqui para minha casa: tua mãe não está bem, ela está desmaiando, eu não consigo carregar ela, e por favor me ajudem, vocês podem fazer alguma coisa. Daí a gente ficou tão desesperado que a gente chamou o SEAT,
como o pai trabalhava no Corpo de Bombeiro, pedimos uma emergência, porque até eu e o Osair chegar lá, se fosse algo que um procedimento no momento, né, daí não ia dar tempo. Daí o SEAT estava do ladinho ali, no Bacaxiri, onde eles moravam, e em 5 minutos depois que o pai ligou para mim, né, o Osair chamou o SEAT, e o SEAT foi até lá, daí já começaram a fazer os procedimentos para reanimar ela, tudo, e daí já colocaram na ambulância e levaram ela para o Vita. Daí ela ficou 4 meses internada no Vita. Fizeram uma cirurgia, daí eles chamam de toalhagem, né? Fizeram aquela cirurgia e disseram que não tinha o que fazer, não tinha como mexer, porque o estava com câncer e que o câncer tinha alastrado. Como que foi isso pro vô? Tipo, ele ficou bem abalado, ele ficou sozinho, ele morava com a Luísa um tempo, né? Então ele estava só ele e ela nessa época, né? Ela estava com 70 e ele com 66, né? 66 anos. Então ele ficou arrasado, né? Ela era o tudo para ele, né? E ela ajudava em tudo que podia para ele na questão do diabetes. Ela era muito atenciosa, cuidadosa com a comida, que a comida certinha ele podia comer e tal, muito atenciosa. Então acabou o mundo para ele ali. Ele ficou arrasado. Daí ele acabou se internando dentro lá do hospital os 4 meses. Ficou junto com ela até o último momento. Às vezes, quando ele estava muito cansado, às vezes eu ia lá e dizia, pai, vai descansar um pouquinho em casa, ou fazer alguma coisa, porque às vezes ele ia receber em banco também, ele ia receber lá no banco o pagamentinho dele, né? E daí eu ia lá, ficava um pouquinho com ela, conversava, né, ficava com ela enquanto meu pai saía, depois ele voltava para dormir com ela. Às vezes a minha irmã Rosinha ia também, ficava o dia todo para o meu pai sair um pouquinho, mas ele ficou os 4 meses lá, daí até que, né, a situação só foi piorando, dela foi para UTI, né, então foi bem triste mesmo. E ele sofreu a morte dela, muito mesmo, muito, dava para ver se a vida dele se acabou. Daí o tio Aloísio, nessa época ele já estava morando com os dois. Ele já estava morando há pouco tempo com os dois lá, o tio Aloísio e a tia Lita. E daí ali foi bom, e ficou o tio Aloísio e a tia Lita de companhia dele, né? Então, durante o tempo que ele mais precisou. Ele ficou um tempo em Fortaleza, o tio Mirinho levou ele para ficar um mês em Fortaleza. Levou ele, logo que minha mãe morreu, o tio Miro levou ele para Fortaleza. Daí lá ele espaireceu um pouquinho, conheceu o Crocubite. Não quis ficar, não se adaptou muito, porque ele tinha apego, né, às coisinhas dele, ao lugar que ele sempre... Então, a Segunda Guerra Mundial, o vô Miro era adolescente. Era adolescente, trabalhava na roça com o pai dele já. Então, ele comentou esse negócio do açúcar, que às vezes faltava, mas a guerra influenciou alguma coisa para eles ou meio que na roça não fazia diferença? Na roça não aconteceu nada, não. Eles falavam aqui em Fortaleza que tinha os italianos, que tinha o comércio, eram saqueado, eram quebrado, depedrado, incendiado. Eles detestavam. Parece que por ser italiano. O italiano, o alemão, o japonês foi perseguido no Brasil todo. Tá, mas então no Roseiro os italianos não foram perseguidos? Não foram, porque ali realmente era 80% era italiano, Roseira, Colombo, e Curitiba eles sofreram mais. Aqui em Fortaleza, como era um número minúsculo de pessoas, aqui eles sofreram na época de guerra. Mas foi de 42, acho que 44, 45. Acho que 42, 44, né? Foi uns 2 anos que pegou pesado. Ele sempre trabalhou na roça, trabalhou com lenha, trabalhou na Embrapa. Gostava muito de plantar, de fazer enxerto, de fazer experiência. Ele era uma pessoa que gostava de inovação. As coisas dele eram bem cuidadas. Ele era capaz de pintar super bem uma casa. Até a casa da Roseira, ele falou que ele que tinha pintado aí da pintura que nós fomos lá
de 40 anos atrás, era a mesma pintura original que eles tinham feito. Parece que eles pintavam, pegavam um saco de estopa, passavam uma tinta de outra cor em cima daquela tinta e ficava toda meio desenhadinho, né, a pintura. Era uma arte que eles sabiam inventar. É que os italianos já sabiam fazer coisas diferentes na época, né? Uhum. Já aprenderam com os pais, com os avós, né? Meu pai sabia fazer salame perfeitamente, super bem temperado. Quando ele fazia, os padres lá em casa, esse salame tudo defumado, ficavam doidos pelo salame, pelo vinho. Até os outros seminaristas falavam, mas teu pai, ele não podia dar a comida que é deles, vai dar para os padres. Esses padres aí tem como ganhar dinheiro. Vão levar a comida boa de vocês lá, levar o vinho de vocês. Ele Eles dava? viam um sacrifício, né? Ele não vendia? Ele dava? Depois os padres davam, né? Para puxar o saco. Ah, sim. Essa mania só porque o cara é mais rico tem que dar. Agora do pobre cobra. A inversão de valores. A mãe comentou dos cuidados com a diabetes. Ele era bem cuidadoso, né, com a diabetes. Nossa, muito rigoroso. Conforme a orientação do médico, ele seguia direitinho. Uhum. Ele a alimentação conforme o médico dava, né? E a orientação do médico, não comia nada com açúcar, zero açúcar, algum adoçante, coisa assim. A única coisa que é diferente de mim, né, que eu cuido também com carboidrato, que se transforma em açúcar, né? O médico dizia que ele poderia usar os carboidratos integrais, né, tipo arroz integral, pão integral, mas na verdade ele se transforma em açúcar também, e acabava descompensando o diabetes dele, né? Quão Muito ruim era o diabetes? Como que se mede? 80 é o normal? Você tem que estar com 90, é o normal, 90. Você passou de 100, você já quanto eram as medidas dele, assim, quando atacava o diabetes? Era que ele contava, né? Eu não entendia muito bem, eu não era diabética, então o que ele contava, assim, que tinha vezes que o diabetes caía. Hoje eu entendo. O cair, às vezes dava tão baixo que ele ficava até desacordado, inconsciente, quer dizer que baixava de 50, 40, 30, Começava daí a ficar pessoa muito sonolento, meio querendo desmaiar. Isso, já fica inconsciente. Fica inconsciente, branco, gelado, daí se alguém não socorrer, entra em coma, né? Eu lembro que teve uma vez que ligaram, ele estava no trânsito e passou mal? Ligaram para mim com o pai, uma outra vez ele estava na casa de um sobrinho, um sobrinho da minha mãe chamado Nilson Secom, que morava no Tarumã. Então ele estava lá na casa do Nilson e ele foi visitar, né? Ele gostava muito de visitar os lugares. Foi sozinho, minha mãe já tinha falecido, né? Ele foi sozinho lá. E daí começou a conversar com o Nilson e tal, conversa vem, conversa vai, e daí ele começou a passar mal, mas ele não falou pro Nilson. A glicose dele caiu. E provavelmente ele não comeu nada lá com o Nilson. Se ele tivesse comido um biscoitinho ou qualquer coisa, teria levantado. Ele continuou a conversar até que ele paralisou. Então, ele paralisou, ele não reagia mais, os olhos ficaram abertos, mas ele paralisou sentado na cadeira. Daí o Nilson chamava ele não ouvia mais, chamava e seu Miro, tio Miro, né? E ele não reagia. Daí ele ficou desesperado. Ele também não entendia o que era para fazer. Era só colocar açúcar na boca do meu pai. Era só pôr um pouquinho de açúcar ou água com açúcar, pronto. Elevava a glicose e meu pai voltava ao normal. Então ele foi deixando piorar e ligou para mim. O Nilson tinha meu telefone e ligou. Rose, por favor, o teu pai não se mexe mais, não fala, só fica resmungando, não sai do lugar, não sai da cadeira, ele paralisou, vem socorrer. Daí ele me deu o endereço e eu e o pai, né, e o Zair, né, saímos aqui correndo de carro, mas muito rápido, né, e fomos até lá. E daí quando chegamos lá, meu pai estava realmente paralisado. E eu e o Osair também não entendia de diabetes. Nem era expert, né? Porque entendia bem, já sabia o que tinha que fazer. Aí, eu e o Osair chegasse lá e já colocasse uma coisinha doce na boca dele, já ia penetrando, tal, descendo e, né?
pela língua ali e tal, já ia absorvendo. E ele já ia começando a reagir. Mas nós não fizemos isso porque não desconhecia. Então, o que nós fizemos? Ele e o Nilson pegaram com a cadeira onde ele estava sentado, paralisado, e colocaram ele sentado dentro do nosso carro. Colocaram meu pai sentado dentro do carro. E daí saiu eu e o Osair, tal, ele foi sentado na frente com meu pai, e saímos correndo, né, toda velocidade até o Hospital Angelina Caron. Daí já contamos, ele é diabético, tal. Daí na hora perceberam que a glicose dele, para ele ter paralisado, deve ter ido para uns 30, né? Porque eu paralisei assim uma vez com 22. Eu paralisei já coma com 22 de glicose, que daí já perde totalmente o sentido, dormindo, né? E quanto que é o mais alto que o vô já comentou que chegou para ele? Ele nunca me falou, mas eu creio que ele usava insulina, né? Eu creio que deva ter ido, às vezes, para 400, 500, né? Porque quando é diabético tipo LADA, ele é, assim, muito descontrolado, diferente do diabético tipo 2, que consegue ir controlando na alimentação, toma um comprimido, tal, e vai, é uma medida paliativa e vai se tratando. Mas o tipo 1 ou LADA, daí é dependente da insulina, então quando chega nesses 500, 600, tem que ir aplicando doses mais elevadas de insulina até baixar, e ir acompanhando, né? E registrando a medida ali para acompanhar o momento que ela volta ao normal. Em 2005, que ele foi internado, foi por conta da diabetes, inicialmente? Não sabíamos. Ele tinha muita dor no braço. Ele se queixava de dor no braço. Daí o Aloysio levou ele na Angelina Caron, era a época de carnaval. Daí a Angelina Caron, ali o hospital não deu muita atenção, disse, não, o senhor volta mais tarde, agora a gente está aqui no carnaval, volta com ele outro horário e tal. Os médicos, nós não estamos com o médico próprio para atender ele naquele momento, e ele já sentia uma dor forte no braço direito, não era o esquerdo. Eu sabia que quando doía o braço esquerdo, uma possibilidade de infarto, mas agora, estudando tal, descobri que pode doer o braço direito também. E na época não sabia, pai, qual o braço que está doendo? Porque eu fui visitar ele no hospital, né, que ele foi internado no Evangélico. Foi internado no Evangélico, era a época de carnaval, fevereiro, né? Que dor e daí, que é? Tipo dor de dormir em cima do braço? É bem forte, como se doesse o osso, dói o braço inteiro, a mão, tudo, vai até em cima, irradia pelo pescoço, deixa o pescoço enrijecido, e ele dizia, ai, tá doendo meu braço. Eu recordo até que quando você estava lá cuidando dele, ele disse que, ele falou para mim assim, eu vou acabar morrendo aqui, né, e não médico especialista para chegar lá, vamos fazer uma ecografia do coração, nada, estavam só cuidando dele, assim, com soro, algum medicamento, mas não estavam dando importância para aquela dor do braço dele. Não sei se você recorda, quando você estava cuidando dele, que ele queixava de dor no braço? Sim. Mas ele foi internado por o quê? Pela dor no braço mesmo? Dor no braço, o mal-estar, ele estava sentindo mal, uma aflição, a dor no braço. O tio Luiz e a tia Lita disse, a gente já levou ele no Angelina Caron, não quiseram ficar com ele, daí levaram ele pro Evangélico, daí lá internaram. O doutor que atendeu era um residente, então não tinha um médico, era bem tarde da noite, 1h, meia-noite, eu estava lá junto, daí ele internou, disse assim, em observação. Ele ficou depois quanto tempo lá no total? Uma semana. Um pouco menos de uma semana, daí, né, como você lembra, ele faleceu lá. A gente tava... Ele tava conversando tranquilo, assim, ele tinha as dores dele, mas tava conversando tranquilo, que era um quarto compartilhado, né? Aí tinha a senhorinha do lado, e ele conversava, ele contava da vida, contava dos filhos, contava, né, tipo, né, esse aqui é meu neto, esse aqui é minha filha também, ele contava todas as histórias dele. E
teve um momento que ele começou a reclamar de bastante dor no peito, né? E daí ele reclamou de dor no peito e passava a mão no peito, daí ele falava, eu tô aqui internado nesse hospital e eu vou morrer do coração e ninguém vai fazer nada, tal. Corri chamar, né, alguém, a mulher veio e deu uma injeção nele, né? Deu uma injeção de dor, daí ela falou, a gente tá sem, eu não lembro agora, mas era tipo, eu tava sem médico naquele momento, mas assim que chegasse, daí eles iam encaminhar, né, alguém para dar uma olhada. Ele tava infartando já. Com a injeção, ele parou de sentir dor e daí deu uma deitadinha para dormir. E daí nisso eu vi, assim, ele tava dormindo e tal, de repente o braço dele tinha caído entre a parede, né, e a cama. Tinha caído assim, né? E daí eu fui lá dar uma olhadinha e daí eu vi que ele, né, tipo, já não tava reagindo. Aí fui lá desesperado chamar a mulher, daí eles já vieram tentar reanimar, mas já não deu mais tempo, né? E o coração, ele vai fechando as coronárias, como acontece comigo, já justamente pelo diabetes. Já é uma das consequências do diabetes. Então, meu pai, ele não sabia que as coronárias dele já estavam entupidas, né? O que é as coronárias? Veia? São as veias do coração. Então, essas coronárias, elas vão calcificando com o tempo, vai formando placas. Placas de cálcio. Cálcio mesmo, vai calcificando, vai formando essas placas, e ele não sabia disso. Nós também não imaginávamos, não entendia nada de diabetes. Se eu o quanto eu entendo hoje, poderia ajudar alguém, mas naquela época então, não tinha se ele não tivesse diabetes, não ia ter tido esse problema do coração. Não, mas o avô dele já faleceu de infarto também, que formou placas, porque às vezes o diabetes... O pai dele? O pai do pai dele, o Giuseppe Guidolin, faleceu aos 46 também. Aos 46, infarto fulminante. Bem jovem. E no caso não é o 100% o diabetes que vai causar esses entupimentos. Tem outras questões, às vezes tem a genética, às vezes a pessoa, os maus hábitos de saúde, alcoolismo. No caso do meu avô Giuseppe Guidolin, era alcoolismo, né? Que eu saiba, ele não tinha diabetes. Pode ser até que tivesse, mas ele faleceu jovem assim, de infarto. Pode ter sido em decorrência do alcoolismo, mas não se sabe, né? Tem vários fatores que podem levar ao infarto. E daí, nessa fase aí, isso que você estava me falando, eu não tinha conhecimento desses detalhes do falecimento do meu pai. Muito triste, né? Falecesse um atendimento adequado. Eu lembro que nesse ano eu estava indo para o Rio de Janeiro, né? Isso foi em fevereiro. Eu ia para o Rio em julho. E daí a mãe estava até planejando de trazer o vô para morar ali embaixo, né? Na casa ali perto do colégio. Que daí eu ia ficar com ele um tempinho ali, né? Porque ele estava meio mal. Mas ele não quis. Eu ofereci para ele, disse assim, olha, eu arrumo bem a casa pro pai, fica pertinho para cuidar. Eu não convidei ele para morar conosco, porque eu tenho certeza que ele não ia gostar. 20 filhos, 20 netos, né? Muito neto lá, muito barulho. Eu pensei assim, ele não vai gostar, vai ser assim uma vida difícil para ele. Eu pensei, eu tenho que dar o máximo de conforto para ele, de liberdade, né? Então eu falei morar sozinho ali naquela casinha, e daí algum filho ia morar lá, dormir de vez em quando com ele, para não deixar ele completamente sozinho, né? Mas então tá bom. Então tá certo. Obrigada, filho. Tá. Obrigado. Um ótimo dia. Beijão, filho. Até depois. Como você. Beijo. Tá. Beijo. Tchau, tchau.